Um supervulcão na Europa pode estar prestes a entrar em erupção. Os especialistas estão preocupados com os campos de Phlegraean, na Itália. Neste vídeo, você saberá o quão alto é o perigo e o impacto que essa erupção teria. Se você gostar, ficarei muito feliz em receber um polegar para cima e um comentário, pois isso ajudará o algoritmo do YouTube a mostrar esse importante tópico para mais pessoas. Obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos! Eu moro na Sicília durante vários meses do ano. É muito bonita, o clima é bom, o mar está bem na porta e a comida tem um sabor absolutamente delicioso. Mas seria ruim se um supervulcão entrasse em erupção no sul da Itália em breve. Estou falando dos campos de Phlegraean. Aqui no YouTube, você costuma ouvir falar de outro supervulcão, o de Yellowstone, nos Estados Unidos. No entanto, também temos um na Europa, e ele é naturalmente muito mais ameaçador para nós. Os campos Phlegraean, ou Campi Flegrei em italiano, se estendem por uma área de mais de 150 km² e estão localizados nas proximidades de Nápoles, onde estive há algumas semanas. Eles são conhecidos não apenas por sua beleza e fontes termais, mas também por sua forte atividade vulcânica. De fato, essa área é classificada como um dos supervulcões mais perigosos da Terra. Rapidamente fica claro por que os campos Phlegraean abrigam 50 centros de erupção e compartilham a enorme câmara de magma bem abaixo da superfície da Terra, a uma profundidade de 10 km, com o famoso Vesúvio. Durante minha visita a Nápoles, estive no Monte Vesúvio, e você pode realmente sentir o tremendo poder que se esconde sob a superfície da Terra. Escreva nos comentários se você também esteve em Nápoles e no Monte Vesúvio e quais outros vulcões você pode ter visto. Recomendo muito uma viagem a Nápoles, nem que seja pela deliciosa pizza napoletana. A câmara de magma dos campos de Phlegraean está tão bem alimentada quanto eu. No passado, houve muitas erupções catastróficas aqui, principalmente a erupção do Vesúvio em 79 DC, que destruiu a cidade de Pompeia. A maioria das pessoas morreu por causa da nuvem piroclástica, uma nuvem densa e quente de gases, cinzas, fragmentos de rocha e material vulcânico que varreu a cidade durante a erupção. Mas, embora o Vesúvio e os campos de Phlegraean compartilhem uma câmara de magma, eles são estruturas vulcânicas separadas. A atividade dos campos de Phlegraean também causou destruição no passado. Por exemplo, em 1538, ocorreu uma das erupções mais violentas, destruindo quase completamente a cidade de Pozzuoli e resultando na morte de milhares de pessoas em toda a região de Nápoles. Mas mesmo na história recente, houve terremotos, e tudo isso indica claramente que estamos lidando com uma bomba relógio no sul da Itália, no verdadeiro sentido da palavra. Em algum momento, haverá outra erupção violenta, a questão não é se, mas quando. Até mesmo as descobertas científicas mais recentes podem causar alguma preocupação. Em um estudo recente realizado pela University College London e pelo Instituto Nacional Italiano de Geofísica e Vulcanologia, o supervulcão foi examinado minuciosamente. Os resultados mostram que a estrutura dos campos de Phlegraean enfraqueceu e se tornou mais propensa a fraturas, aumentando a probabilidade de uma erupção. Por sorte, temos uma certa distância de segurança, certo? Oh, espere, estou na Itália agora. E como os pesquisadores descobriram isso? Eles aplicaram um modelo de análise de fraturas vulcânicas para interpretar os padrões de terremotos e elevação do solo. As fraturas vulcânicas são rachaduras ou rupturas na rocha que ocorrem devido a tensões e mudanças na pressão dentro da Terra, causadas principalmente pelo acúmulo de magma, gases e outras atividades vulcânicas. A pesquisadora italiana envolvida, Stefania Danesi, diz: "Não podemos ver o que está acontecendo no subsolo. Em vez disso, temos que decifrar as pistas que o vulcão nos dá, como terremotos e elevação do solo. E quando, de repente, surgem mais e mais fraturas frágeis, isso geralmente não indica nada de bom. É um pouco como quando o para-brisa do seu carro está cheio de rachaduras e fraturas. Você provavelmente esperaria que ele se estilhaçasse completamente em breve. Infelizmente, os vulcões não podem ser reparados em uma oficina. Durante a análise das fraturas vulcânicas, os vulcanólogos observaram exatamente isso. Partes do vulcão já estão próximas de seu limite de estresse, sugerindo que o supervulcão está se aproximando de uma erupção mais próxima do que jamais esteve em muito tempo. Isso também é consistente com o comportamento geral do vulcão, pois tem havido um número crescente de pequenos terremotos. Somente em abril e maio deste ano, foram registrados mais de 1.200 pequenos terremotos, o maior número desde o início dos registros.
O solo sob a cidade de Pozzuoli, que já foi gravemente afetado séculos atrás, está subindo cerca de 10 centímetros por ano. Tudo isso indica que a atividade magmática está aumentando, e o vulcão está se tornando cada vez mais ativo. Uma erupção pode ocorrer repentinamente porque, como os pesquisadores descobriram, a atividade vem aumentando lentamente desde a década de 1950, e, por fim, pode chegar a um ponto em que ele faça boom. E depois? Qual seria a extensão da destruição? Ela chegaria até mim aqui na Sicília? Isso depende naturalmente da força da erupção e não pode ser generalizado. O que é certo é que a região diretamente adjacente, áreas densamente povoadas como Nápoles, estaria altamente ameaçada e haveria um imenso perigo para milhões de pessoas devido ao choque piroclástico, exigindo uma evacuação em grande escala. Dependendo da direção do vento, a nuvem de cinzas vulcânicas também afetaria áreas a centenas de quilômetros de distância. Portanto, aqui na bela Sicília, eu não estaria exatamente seguro. Há cerca de 40 mil anos, o supervulcão chegou a expelir cinzas e rochas até o Egito e a Rússia, causando um inverno global. Se os campos de Phlegraen detonassem da mesma forma, seriam tão devastadores quanto uma erupção do Yellowstone. Obviamente, uma erupção não afetaria apenas o sul da Itália, mas toda a Europa e, provavelmente, o clima de todo o planeta. Esperemos que não tenhamos que descobrir isso pessoalmente, mas já posso ouvir alguns de vocês dizendo: isso é tudo muito bom, mas quando ele finalmente entrará em erupção? Como é a natureza dos vulcões, ninguém sabe ao certo. No entanto, os resultados da nova pesquisa mostram que o risco de uma grande erupção é tão alto quanto tem sido em séculos, e um monitoramento preciso é realmente necessário aqui. A elevação do solo e a força da pressão interna estão em níveis sem precedentes desde o início dos registros. Portanto, trata-se de uma situação desconhecida. No entanto, não se pode descartar completamente a possibilidade de que o vulcão esteja passando por uma fase um pouco mais ativa e depois se acalme novamente. Eleonore Rivalta, professora de Sismologia e Física Vulcânica, afirma: precisamos intensificar nossos esforços para entender melhor o vulcão. O aumento da atividade sísmica nessa zona sismicamente ativa não é motivo para pânico. Portanto, não temos escolha a não ser continuar observando Camp Flegrei. Se de repente você não vir mais nenhum vídeo meu, saberá o que aconteceu. Ajude-me até lá chamando a atenção para o meu canal. Porque as estatísticas do YouTube me dizem que mais da metade de todos os espectadores não se inscreveu. Isso me ajuda muito. Então, pessoal, por favor, apertem o botão de inscrição de uma vez por todas. Agora é época de férias de verão na Alemanha e muitas pessoas podem estar na Itália, como eu. Estou na Sicília há um quarto de ano. Escreva-me sobre onde você foi durante o verão, pois preciso de algumas boas dicas de viagem para o futuro. De qualquer forma, devido à minha proximidade, estou particularmente preocupado com as notícias sobre os campos de Phlegraen, um supervulcão no sul da Itália, nas imediações da cidade de Nápoles. Há algumas semanas, foi publicado um estudo no qual os vulcanólogos concluíram que uma erupção está se tornando mais provável à medida que a estrutura do solo acima do Camp Flegrei se torna mais rachada. O principal autor do estudo, Christopher Kilbourn, afirma: nosso novo estudo confirma que os Camp Flegrei estão se aproximando da erupção. Isso não significa que a erupção esteja garantida. A fratura pode abrir uma fenda na crosta, mas o magma ainda precisa ser empurrado para cima no lugar certo para que ocorra uma erupção. Eu já havia criado sobre as questões gerais que envolvem os campos de Phlegraen, portanto, você deve estar por dentro do assunto se tiver prestado atenção até este ponto. Agora há uma pequena atualização, porque há um novo estudo e nele os cientistas tentaram descobrir mais sobre o comportamento do Camp Flegrei, para que possamos avaliar melhor os efeitos para os quais devemos nos preparar no caso de uma erupção. Vou dar um pouco de spoiler. Os efeitos podem ser devastadores. Como os pesquisadores obtiveram essas novas informações? Para saber mais sobre a próxima erupção, eles analisaram a última grande erupção. Ela ocorreu em 1538. Foi realmente impressionante, pois a cidade de Pozzuoli, hoje um popular resort de férias para turistas, foi quase completamente destruída e milhares de pessoas morreram na região ao redor de Nápoles. A erupção criou uma nuvem piroclástica que varreu a cidade e fez muitas vítimas. E os pesquisadores estudaram um conjunto de dados geológicos, arqueológicos e históricos para entender os eventos que envolveram a erupção do século XVI. A propósito, a única erupção que pode ser analisada, pois não há dados confiáveis sobre nenhuma outra erupção anterior a ela.
Os geólogos conseguiram até mesmo analisar as mudanças no solo ao longo da costa do Golfo de Nápoles entre os anos de 1515 e 1650. A pesquisadora Elisa Trasati, que esteve envolvida, diz: descobriu-se que a erupção foi precedida por uma intensa deformação do solo, que primeiro afetou a área de Pozzuoli e depois atingiu a área da futura cratera da erupção, chegando a uma altura de 20 metros. A partir dessa modelagem, podemos ver o que aconteceu naquela época. Ou seja, que os campos de Flegraia não chegaram a se desenvolver, um coitus interruptus vulcanológico, por assim dizer. O que estou dizendo novamente? Durante a erupção, houve uma transferência de magma de uma fonte de 4 km de profundidade para a cratera Monte Nuovo, perto de Pozzuoli. No período seguinte, ou seja, após a erupção, houve outra elevação do solo, mas isso não terminou em outra erupção. Os vulcanólogos também falam de uma erupção abortada. Portanto, primeiro houve uma elevação do solo de 20 metros, depois a erupção que acabamos de mencionar, que destruiu Pozzuoli, e depois houve quase outra erupção antes que o vulcão se acalmasse novamente. A quintessência que os pesquisadores tiram disso é que nem toda elevação do solo necessariamente termina em uma erupção, mas que essas erupções abortadas também podem ocorrer. E também que nem toda erupção desdobra toda a força destrutiva possível. Pois mesmo a violenta erupção de 1538 liberou apenas uma fração das forças do Camp Flegrei. O professor Valério Cosello, coautor do novo estudo, diz: estima-se que a parte do magma que entrou em erupção em 1538 seja cerca de 1/100º do que se acumulou sob o vulcão entre 1250 e 1650. Apenas 1/100º! Portanto, vemos claramente aqui a forte capacidade do sistema de Flegraia de reter o magma e permitir que apenas uma quantidade mínima entre em erupção. Agora imagine se não apenas 1/100º tivesse entrado em erupção, mas todo ele. Então, provavelmente teríamos vivenciado uma erupção apocalíptica semelhante à do Camp Flegrei. Ou seja, há 39 mil anos. Naquela época, toda a atmosfera foi escurecida pelo material ejetado, um inverno global foi causado e possivelmente até a extinção de várias espécies. Esse é o poder destrutivo que os Camp Flegrei potencialmente têm. E se a próxima erupção fosse novamente tão violenta, é exatamente isso que enfrentaríamos. Rochas derretidas e gases vulcânicos seriam lançados na estratosfera. A erupção liberaria tanto enxofre e cinzas tóxicas que outro inverno global poderia ser desencadeado, levando a quebras de safra e extinções em massa. De acordo com novos cálculos, tsunamis de até 35,5 metros de altura também seriam realistas. Já há rumores de que o governo quer provocar essa erupção com uma lei de Camp Flegrei para ainda poder atingir suas metas climáticas. Portanto, isso mostra que precisamos monitorar esse supervulcão de perto, porque a elevação do solo também ocorreu em décadas anteriores. O solo sob Pozzuoli está subindo mais de 10 centímetros por ano, portanto, os sinais são de que ele está em erupção, assim como ocorreu há quase 500 anos. A única questão é o quão violenta ela será, ou seja, quanto do reservatório de magma será liberado e se poderá haver uma erupção abortada, conforme descrito no novo estudo. Mas, desse ponto de vista, esse novo estudo me preocupa ainda mais, porque, em última análise, ele diz que, após a erupção de 1538, uma segunda erupção não ocorreu por uma margem muito estreita. Portanto, o importante é que, se houver um surto, precisamos ser cuidadosos no período imediatamente posterior para ver se há um surto subsequente. É claro que eu o manterei atualizado sobre quaisquer novas descobertas sobre o supervulcão, mas é claro que você só poderá fazer isso se inscrever no meu canal. E como eu sei pelas estatísticas do YouTube, a maioria de vocês ainda não se inscreveu no canal. É totalmente gratuito, me ajuda muito e você não perderá nenhum vídeo novo. Então, pessoal, continuem pressionando o botão de inscrição, isso seria realmente galáctico. Não é apenas sob o sul da Itália que algo misterioso se esconde, mas também sob a Antártica. A quilômetros de profundidade sob a espessa camada de gelo, os cientistas fizeram descobertas incríveis. A filmagem original está no vídeo exibido, não deixe de conferir e, se quiser apoiar o canal, fique à vontade para visitar a loja online para obter sua dose diária de camisetas e planetas de pelúcia. Caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!